Fala galerinha do segundo ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa oitava aula. Pessoal, aí na página 7, na página 7 da apostila, vamos dar continuidade, acompanha a leitura comigo. A representação de cenas do cotidiano por meio de imagens complementa os conhecimentos históricos sobre a humanidade. A gente está falando sobre as imagens das pinturas rupestres, né? Com a análise das técnicas artísticas e dos materiais utilizados, é possível conhecer o desenvolvimento material de determinada civilização presente, por exemplo, no conhecimento sobre misturas químicas para a confecção de tintas ou no desenvolvimento de ferramentas para a realização de esculturas e instrumentos musicais. Então, as pinturas no Egito Antigo, por exemplo, eram feitas nas paredes das pirâmides. Os egípcios não trabalhavam com a técnica da perspectiva, a profundidade, né? Quando tem uma imagem de uma pessoa em primeiro plano e o fundo dando aquela ideia de profundidade. Isso é perspectiva. Então, eles não trabalhavam com a perspectiva. Tá? Os desenhos dos egípcios eram geralmente acompanhados de textos feitos com escrita hieróglifa, que era o tipo de escrita deles, onde um símbolo representa uma ideia, um contexto todo. Tá? A escrita do Japão também é assim até hoje. As tintas eram obtidas na natureza, utilizando pó de minérios, quer dizer, pedra moída, né? Fica aquele pozinho, e substâncias orgânicas, plantas, sangue de animais, gordura de animal, clara de ovos, enfim, tudo para aglutinar o pigmento. As imagens tinham relação com a religiosidade daquela cultura, que no caso era voltada para o faraó, e documentavam hábitos relacionados à agricultura, à medicina e ao preparo de alimentos. Tá? Tem relatos que a medicina era até bastante avançada pela época. Essa ideia de você abrir o crânio por conta de um traumatismo craniano, para o cérebro se expandir para fora do crânio e não haver ali maiores complicações, isso aí já era feito no Antigo Egito. As pinturas do Egito Antigo... Não, aqui já foi, né? Ao analisar as técnicas artísticas de um determinado período, as técnicas artísticas, é possível também reconhecer rupturas culturais. Tá? Olha só a importância, né, de analisar as técnicas artísticas. No caso do renascimento cultural europeu, sei por volta de 1500 mais ou menos, por exemplo, a utilização dos conhecimentos científicos, né, que estavam em desenvolvimento, resultou em uma nova forma de produção artística, que contrastava com a concepção de arte do período medieval, né? Na época de Leonardo da Vinci, que foi um grande inventor, um grande, não só pintor, né? Conhecia a anatomia humana como ninguém. Então, no Renascimento houve essa
esse avanço, né, que deixou para trás o período medieval. Essa ruptura não aconteceu apenas no campo da arte, mas também aponta diferenças no entendimento do mundo desses dois períodos. O período renascentista rompeu com a concepção filosófica cristã, ao colocar o ser humano como centro da produção do conhecimento, o que influenciou inúmeras das transformações sociais e culturais posteriores. Por isso que fala renascimento, né? Porque renasceu a era greco-romana, que tinha um homem como centro do universo também. Naquela época, né? Na antiga Grécia, né? Havia o antropocentrismo, que depois na Idade Média isso veio a se romper por conta do cristianismo, mas depois no Renascimento houve novamente a idolatria ao homem como centro do universo em todos os sentidos. Somente pelo avanço da ciência, né? E não mais da filosofia, como era na Grécia Antiga. O estudo histórico da arte demonstra que as concepções estéticas de beleza se transformam ao longo do tempo. A beleza muda, né? Conforme a sociedade vai avançando, né? E que elas, né? A concepção estética, né? E que elas, as concepções estéticas, são compartilhadas por diversos artistas durante um mesmo período. Sim, que é a tendência, né? É igual a moda. Os artistas também, eles seguem as tendências. Por exemplo, percebemos grandes diferenças relacionadas às características formais da arte produzida em cada um desses períodos históricos. A produção artística de um determinado período também pode evidenciar seus aspectos políticos, às vezes até implicitamente. A obrigação da arte voltada à religião ou ao culto de um líder, por exemplo, revela a situação política de uma sociedade. Claro, você exaltar um líder político, você está, com certeza, colocando a arte em reverência à política. No Brasil, a censura às letras de músicas durante o regime militar demonstra que, nessa época, o governo restringia a produção artística, principalmente quando esta era usada pela população como contestação da ordem social vigente. Tá? É como está acontecendo hoje, né? A gente não pode criticar os poderes, porque isso se torna antidemocrático, né? E tem gente hoje em dia sendo presa, tendo as suas redes sociais cerceadas, né? E de uma certa forma a pessoa está sendo calada. Tem até jornalista até em outro país aí meio que fugindo dessa repressão que nós estamos vivendo hoje no Brasil. A arte, portanto, pode ser analisada em paralelo com o estudo da história da humanidade. Então a arte, ela caminha juntamente com a história, né? A história explica a arte e a arte explica a história. A importância da história da arte. Então, a história da arte é uma ciência que estuda os movimentos artísticos, as transformações da estética, do estereótipo de beleza, né? As obras de arte e os artistas. Tá? Isso é a história da arte como um todo. Essa análise é realizada levando em consideração as vertentes social, religiosa e política da época que é estudada. Então, para entender a arte, a gente tem que entender todo o contexto social, religioso e político, porque a arte está extremamente vinculada a tudo isso. Vários outros campos de conhecimento contribuem para a história da arte, como a numismática, que é o estudo histórico das moedas,
numismática, economia como um todo, né? A paleografia, que é o estudo das antigas formas de escrita, tá? Como os hieróglifos que a gente já havia falado. A arqueologia, né? Os estudiosos, né, de coisas antigas. A psicologia, sim, a psicologia. E a sociologia, estudo dos povos, né, da sociedade, entre outros, né? Tudo vinculado à história da arte. Então a história da arte compreende o ser humano por meio de diversas expressões e manifestações artísticas. Tá? Então o estudo da história, tendo como foco a arte, pode transformar nossa maneira de compreender o mundo e nossos posicionamentos sobre valores socioculturais e artístico, e como, né? E como a arte influencia o nosso modo de pensar. Demais. Ao analisar os objetos de arte, levando em conta seus contextos históricos, a história da arte compreende que a produção artística interfere na sociedade. Demais. Tanto é que hoje em dia não pode haver mais comícios em época de campanha política, né? Porque os artistas realmente apoiam um determinado candidato, aquilo leva uma multidão e eles são influenciados, a população é influenciada pela arte e não pelos projetos, né, pela ideologia política. E, ao mesmo tempo, é influenciada pelo meio na qual está inserida, e claro, né, quantas vezes a arte não tem como tema os problemas sociais, econômicos e políticos de uma determinada época, né? Então a história da arte é uma área do conhecimento vasta e complexa. Como em qualquer estudo histórico, o objeto a ser estudado está contextualizado em um período. A arte ela é mutante, né? Ela vai mudando ao longo do tempo. Assim, o que define cada período são as formas de produção artística predominantes em cada época e local. Imagine só se na época que não havia fotografia, o que seria da população como um todo se não fossem os artistas realistas para retratar imagens de pessoas, de paisagens, né, principalmente aqui do Brasil, né? O que seriam de nós conhecermos um pouco da história de vida até dos primatas, dos egípcios, do homem primata, né? Do homem neandertal, do Homo sapiens, né? Na época de 40 mil anos antes de Cristo, quando eles começaram as pinturas rupestres, né? Então a arte realmente é muito importante para perpetuar e marcar um período da história da humanidade. Aqui a gente vê um sítio arqueológico de Pompeia, aquela cidade que foi devastada pelo vulcão Vesúvio em 79 d.C. e depois redescoberta toda a sua beleza embaixo das cinzas na Itália, né? Bom, um dos períodos mais antigos estudados neste campo do conhecimento é a pré-história. Por meio do estudo da arte produzida nesse período, foram recolhidas informações sobre os sistemas simbólicos desenvolvidos pelos homens primitivos e as técnicas que usavam. É também objeto de estudo a arte produzida pelas grandes civilizações da antiguidade do Oriente Médio e do Ocidente, como a arte da Mesopotâmia, a arte do Egito Antigo, a arte persa, a arte grega, e a arte romana, a arte bizantina, a arte cristã primitiva, né? A arte produzida no período da Idade Média também é estudada, como a arte gótica, as catedrais góticas, né? As catedrais medievais, as iluminuras, né? Que são aqueles livros, né? Escritos à mão, com toda aquela beleza, né? Inclusive feita a ouro e tudo mais. É um tipo de pintura mais decorativa, né? Daquelas letras usada para ilustrar os manuscritos medievais, né? E inclusive as escrituras religiosas.
que são as técnicas de pinturas que estabeleceram as bases para os artistas do Renascimento. Aqui a gente vê uma rosácea, né, radiante da Catedral Gótica de Notre-Dame, em Paris, que inclusive pegou fogo recentemente. E aqui a iluminura, uma iluminura, né, um M, você vê todo feito à mão, né, todo rebuscado, todo cheio de adornos e decorações muito bonitas, que é o manuscrito do Tesouro da Catedral de São Paulo, na cidade de Taormina, da Itália. Essa foto é de 2018. Então essa decoração das letras são chamadas de iluminuras. Bom, o Renascimento é um dos períodos nos quais a arte mais se aproximou da ciência. São destaques os artistas italianos Leonardo da Vinci, Michelangelo, que com o domínio de técnicas buscaram nos padrões clássicos da arte grega o equilíbrio e a harmonia da forma. No período pós-renascentista, destaca-se a arte barroca e sua variação, que no caso é o rococó, né? Esses períodos são caracterizados pelo emprego de técnicas de luz e sombra, como se pode ver na obra de François Boucher. Essa imagem aí, tá? Chamada Madame Bergeret, feita em 1766, é um óleo sobre tela de 1,40 m por 1,05 m. Vocês observem que existe aqui um exagero de detalhes, né? Somente nas roupas dela. Isso caracteriza claramente o barroco aqui, o rococó, que havia esse exagero no rococó e no barroco de detalhes, né? E a presença da luz e sombra também, e influência do Renascimento, do pós-Renascimento, né? E aqui a gente vê a dama com arminho de Leonardo da Vinci, 1485. É um período anterior ao barroco e o rococó. O rococó usava mais ideias de vegetais, né? Uns curvilíneos, mas também muito rebuscado, cheio de decoração. Já aqui a gente não vê, a gente vê pouca perspectiva, né? Ou quase exatamente nenhuma, mas uma questão de sombreado aqui, de volume muito grande, muito próximo da realidade, né, de Leonardo da Vinci. É uma de tinta a óleo sobre painel de madeira de 54 centímetros. Bom, pessoal, outras visões: a arte oriental e a arte pré-colombiana. Arte oriental. Importantes civilizações se desenvolveram no Extremo Oriente, sendo esses povos criadores de grandes culturas. São 3 as principais civilizações orientais antigas: a chamada Império do Meio, da China. Império do Meio, da China. Tem esse nome em razão de, na época, os chineses acreditarem que eram o centro do mundo. Até hoje, né? A do Japão, cuja cultura sofreu influências de outras civilizações orientais, ainda mais antigas, e a da Índia, que habitava a Península Indiana, tá? Essas 3 civilizações são compostas de culturas singulares e possuem manifestações artísticas tradicionais. Então, a Índia, China, Japão, tudo isso é Oriente. Falar de península porque é um pedaço de terra que entra pelo mar, né? Então a Índia tem essa característica. Então, sofreram influências, mas são bastante singulares. Por exemplo, a pintura chinesa. Então, a pintura é uma das expressões artísticas mais antigas da história e é muito presente na arte oriental. Os pintores chineses não tinham como objetivo a representação, mas sim a expressão. Então,
Desde a antiguidade, eles não tinham aquela ideia de representar a realidade como ela é, mas sim uma realidade idealizada, imaginativa. Em suas produções, priorizavam a delicadeza. Tá? Suas pinturas eram compostas de pinceladas simples e ritmadas, e eram produzidas geralmente com tinta aquarela em seda ou papel, muito fino, muito requintado. Então a pintura chinesa também se destaca por sua simbologia poética, uma vez que os artistas buscavam expressar uma visão ideal do mundo, ao invés de retratar a realidade. É aquilo que eu havia dito. A arte chinesa também é caracterizada por sua caligrafia, considerada uma forma de pintura, e pelo uso da perspectiva múltipla, ou seja, diversos ângulos de um mesmo objeto podem ser representados na mesma imagem. Então, as letras, eles valorizavam muito as letras e também a questão da perspectiva, coisa que não era muito representado, né? Por exemplo, na Europa, no mesmo período em que se desenvolveu a pintura oriental. A produção artística chinesa foi uma grande fonte de inspiração para todo o Oriente, chegando a introduzir na arte europeia diversas técnicas, como as de produção de cerâmica e tecelagem. Tecelagem é a produção de tecidos. Então aqui a gente vê uma pintura do artista chinês Ma Yuan, do século XII. Olha só, século XII, que vai de 1101 até 1200, da dinastia Song setentrional. É um nanquim sobre pergaminho. Olha que delicadeza, que perspectiva. Olha lá a caligrafia, as letras sempre juntas, hieróglifas também, onde uma letra representava uma ideia, uma palavra, né, um conceito. Bom, a gravura japonesa. A arte japonesa se tornou popular por suas cores fortes. A principal produção artística japonesa são as gravuras, conhecidas pela delicadeza e intensidade que possuem. As gravuras japonesas tradicionais foram fonte de inspiração para a arte ocidental, principalmente para os pintores impressionistas, que estavam a buscar o refinamento dos gravuristas japoneses. Os artistas franceses, por exemplo, Henri Matisse, foi um dos pintores europeus que utilizou as estampas japonesas como impulso criativo. Então aqui tem uma gravura, que na verdade é uma xilogravura, tá? Chamada A Grande Onda de Kanagawa, do artista Katsushika Okusai. Tá? Lembrando que a xilogravura, eles talham na madeira, primeiro, a imagem, deixam em alto relevo aquilo que eles querem imprimir no papel, depois pintam aquele detalhe e colocam o papel em cima da madeira, e aí sai a imagem, como se fosse um carimbo, tá? Por isso que chama gravura, tá? Que é gravado primeiro na madeira e depois colocado tinta na madeira e colocado papel por cima. E aí eles podem fazer a mesma reprodução várias vezes. Interessante, né? Depois nós temos as esculturas da Índia. Então as esculturas indianas são uma das manifestações mais... uma das manifestações artísticas mais antigas dessa cultura, tá? A escultura, né? E é reconhecida por ser um reflexo da complexa sociedade indiana, composta de múltiplas culturas e etnias, né? Porque lá tem as castas, né? A sociedade é bem hierárquica. Algumas datam do terceiro milênio antes de Cristo, quer dizer, 3.000 anos antes de Cristo, né? E são feitas de alabastro, mármore, terracota, marfim ou louça fina. Lembrando que são todos materiais para
utilizados para a escultura, né? Desde ossos, terra moldável, a terracota, né? No caso, louça fina, o mármore, que é a pedra, enfim, marfim, que é osso. Então, com a disseminação do budismo, que é uma religiosidade própria indiana, no século III a.C., a arquitetura indiana passou a ser monumental. Arquitetura, que é a decoração de prédios, monumentos. E feita em pedra, porque eles não conheciam o cimento, né? Assim, os escultores passaram a produzir suas obras para compor a construção de edifícios. Geralmente esculpiam em baixo relevo, e as figuras que criavam tinham função decorativa e religiosa. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos uma escultura, para você ver, em baixo relevo. No caso aqui, a imagem ficava em alto relevo, né? No caso, foi feito na pedra do templo de Lakshmana, em Khajuraho, na Índia. Olha que lindo, que delicadeza, né, gente? 3.000 anos antes de Cristo. Depois nós temos as artes aqui mais próximas de nós, né? As artes dos povos pré-colombianos. Pré-colombianos porque foi antes de Colombo chegar à América. Apesar de o ser humano estar presente na América há pelo menos 20.000 anos, são 3 as principais civilizações ameríndias conhecidas. A mais antiga é a Maia, que surgiu na península de Yucatán, na América Central. Então a Maia fica na América Central, por volta de 2.600 anos antes de Cristo. A outra é o Império Azteca. O Azteca, que tem como marco inicial a fundação da capital Tenochtitlan, em 1325 depois de Cristo. Em 1521, lógico, depois de Cristo, a capital foi conquistada e destruída pelos espanhóis, que sobre ela edificaram a atual cidade do México. Então, a Azteca fica na região do México, civilização Azteca. A terceira civilização é o Império Inca, que se desenvolveu mais ao sul, né, na região da Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Então foi o maior império pré-colombiano e chegou a ocupar as regiões de vários países: Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Chile e Argentina. A arte inca, vamos falar um pouquinho da arte inca bem próxima da gente aqui. Então a arte dos povos incas, em especial a arquitetura, que são as construções, destaca-se pelo trabalho em pedra. O Templo do Sol, localizado em Cusco, no Peru, é um exemplo da arquitetura dessa civilização, também chamado Coricanchá. O Templo do Sol é um dos mais importantes sítios arqueológicos incas. Aí tá a foto aí de Machu Picchu, que é uma das construções incas mais famosas do mundo e recebe milhões de visitantes todos os anos. Isso aí é feito a 3.000 metros de altura, hein, gente? Aí imagina só, transportar essas pedras, tudo de modo bem rudimentar. Então a arte têxtil também era muito presente na cultura, os tecidos, né, os bordados, na cultura inca, e tinha como principais características os padrões geométricos. Até hoje os índios também utilizam muito isso, né? E as cores vibrantes, bem saturadas as cores. Em alguns tecidos
historiadores apontam símbolos que podem ser interpretados como uma forma de escrita, que cada quadradinho, triângulozinho, enfim, representavam ou um animal, ou uma planta, ou algo importante para eles, tá? Então tinha uma simbologia muito forte. Então transmitia uma mensagem. Então poderia ser considerado uma forma de escrita. A cultura também era composta de um forte comércio desses tecidos, até hoje. Até hoje, esses tecidos são produzidos e são muito vendidos. Olha lá, ó. Ainda hoje, artesãos do Peru mantêm a padronagem de estampas influenciada pelos antigos povos incas. Na fotografia, tecidos estampados expostos em feira local em Cusco, no Peru. Então eles mantiveram essa tradição, né? Isso é muito bonito. Saber que, sei lá, há milhares de anos já cultuavam algo parecido e muito próximo da realidade que a gente vê hoje. Bom, já a arte maia, que é a civilização que habitou a América Central, de aproximadamente 1000 anos antes de Cristo até o século 17. Então, de 1000 anos antes de Cristo até o século 17, que vai de 1601 até 1700, essa civilização reinou naquela região. Então, as cidades maias ocupavam a região dos atuais México, também Guatemala, que são países, né? Guatemala, Belize, que é uma ilhazinha também, Honduras e El Salvador, que são países ali da região da América Central. Sua arte é caracterizada pelo uso de diversas técnicas e materiais, como pedra, terra, argamassa, gesso, madeira, terracota, cerâmica e papel, entre outros, que até hoje são muito utilizados também. A produção artística maia é muito ligada à política, à história, à cultura e à religião dessa sociedade. Tá? Olha só a importância para a gente conhecer através da cultura deles como que eles viviam, né? Então, a arquitetura, que é nas construções, tinha como principal função a realização de cerimônias, tá? E era composta de templos, palácios, pirâmides, túmulos e observatórios. Sim, pirâmides. Apesar deles não terem contato com os egípcios, eles aqui também faziam pirâmides. É uma coisa impressionante, né? No mesmo período, praticamente na mesma época, eles tinham uma característica muito próxima um do outro de construções e de cultura de uma maneira geral, sem terem contato de uma civilização com a outra. É muito estranho isso. Tá? Os murais, por exemplo, que são a arte nas paredes, eram coloridos, né? Pintados, coloridos, com a técnica do afresco. Olha só, eles já tinham a ideia da técnica do afresco, que foi muito utilizado no Renascimento, nas pinturas nas igrejas, porque a tinta fica indelével, né? Ela se une à argamassa e ela se torna parte da parede e não fica uma pintura superficial, né? Sendo muito mais duradoura. E representavam cenas históricas, cerimoniais e religiosas. Já a arte asteca, antes disso a gente vê uma pintura mural maia, aí ó, no sítio arqueológico de Bonampak, em Chiapas, no México. Era uma pintura em afresco. Olha como dura a pintura. E olha como as cores ainda são vibrantes. Se não fosse através do afresco, não teria esse tipo de qualidade de pintura durando tanto tempo. Tá? Bom, a arte asteca. A civilização asteca era formada por um poderoso império que habitou o local que é hoje o México. Tá? Então a maia e a asteca também pegaram um pedacinho do México ali, os dois.
Agora, a Azteca foi mais incisiva dentro do país México. Então, a arte azteca é caracterizada principalmente por sua arquitetura, construções, marcada por construções monumentais, grandiosas, de palácios, onde moravam os líderes, e templos, que são locais religiosos. Então, a escultura feita com cerâmica e pedra também é muito presente na arte azteca. As principais figuras esculpidas eram animais, seres humanos, máscaras e divindades. Então, assim como os africanos cultuavam as máscaras, que eles acreditavam ser também divindades, sem contato com a África, os astecas aqui da América também cultuavam máscaras. Muito instigante isso. Já a pintura asteca, a pintura produzida geralmente nas paredes e em tecidos, eram coloridas e vibrantes, seguindo o padrão dos incas, e representavam cenas do cotidiano e de luta, né? A gente pode ver aqui uma vista de uma pirâmide de Teotihuacan, no México. Construção asteca. Interessante, não tinham contato com o Egito, mas faziam pirâmides também. É inacreditável. E tem essa escultura asteca que está hoje no Museu Dolores Almedo, no México. Uma foto de 2014, provavelmente uma pessoa que não se tem notícia, mas como eles eram muito envolvidos com política, podia ser alguma pessoa importante dentro do meio social, tá? A reinvenção da arte. Sabemos que os povos primitivos usavam a linguagem visual para se expressar e se comunicar. O que dominavam o desenho, a pintura e a escultura. Ao longo da história humana, surgiu também a escrita, encontrada na cultura dos povos antigos egípcios, gregos e romanos, entre outros, que é o que a gente estava falando até agora, né? No Renascimento e no período pós-renascentista, os artistas barrocos desenhavam e pintavam com o objetivo de criar imagens que retratassem aquilo que viam. Então não era uma pintura idealizada como no Oriente. Era bem naturalista, bem realista. Porém, no século XIX, que vai de 1801 a 1900, com o advento da fotografia, quer dizer, com a criação da fotografia, o papel do artista se transformou. Para que eu vou pintar algo real se a fotografia faz esse papel para mim? Então as máquinas fotográficas passaram a fazer aquilo que o artista até então fazia, retratar a realidade tal qual esta se apresentava. Olha como a tecnologia, o desenvolvimento das máquinas influenciam na arte, né? Então o desenho e a pintura não eram mais usados para registrar pessoas importantes e eventos históricos e políticos. A câmera fotográfica passou a fazer esses registros. Portanto, o desafio dos artistas passou a ser criar uma pintura que se diferenciasse da fotografia. Quer dizer, teve que se reinventar, igual os artistas se reinventaram nessa pandemia para poder trabalhar, pois foram impedidos de trabalhar, né? Por causa não pode ter aglomeração, fica em casa, né? Então os artistas tiveram que se reinventar aí com lives, fazendo lives. Bom, então os artistas tiveram de reinventar sua própria arte. O primeiro passo foi o rompimento com os padrões renascentistas de perspectiva. Tinha aquela ideia de profundidade. Então a primeira coisa foi deixar isso de lado. E cá entre nós, dá um trabalho desgramado fazer isso aí. Também de volume e o uso de cores, para que as imagens que
que produzissem deixassem de ser realistas. Os artistas passaram a criar um estilo próprio, inserindo em sua arte elementos de suas identidades. Aí, finalmente, a obra passou a não ser mais conhecida pela imagem que foi pintada, mas sim pela poética, pelo estilo do artista que ele colocava em todas as suas obras. Então ele não mais precisava seguir um padrão pré-determinado. Agora ele poderia usar literalmente a sua criatividade. Então uma explosão de ideias novas, né? Então diversos artistas optaram também por explorar a linguagem da fotografia, tá? Propondo novos olhares para o modo como as imagens eram captadas. Essa nova arte passou a causar estranhamento ao público, pois retratava temas grotescos, hilários ou tristes. É porque a fotografia passou a retratar a realidade, mas de acordo com o ângulo, com a luz, né, com o detalhe que foi fotografado, passou a ser também um suporte para a criação de uma nova linguagem artística, que é a arte fotográfica. Aqui a gente vê, por exemplo, o velho guitarrista cego de Pablo Picasso, é um óleo sobre tela, bem utilizado aí o cubismo, né, de Picasso, com as formas mais geométricas, e utilizando bem a sua poética, né, o seu estilo, né, de pintura. Aí apareceu o estilo, a poética de cada artista. Por exemplo, a gente pode ver aqui, já na época renascentista, o Narciso de Caravaggio, que é totalmente diferente de Picasso, né? Que aqui Caravaggio retratava a realidade, né? Idealizada assim, mas uma realidade, é um óleo sobre tela, representando aqui o Narciso, né? Que era do Renascimento, buscando aqui aquela ideia da greco-romana, né? Então colocou o Narciso aí, que era apaixonado por si próprio, né? Bom, ao romper com as temáticas e as técnicas vigentes, né? Os artistas modernos também romperam com os materiais tradicionais utilizados na arte. Abriram mão da tinta, dos pincéis, das telas, dos cavaletes e passaram a utilizar materiais inusitados em suas obras. Inusitados é que não se usa para fazer obra de arte, ou se não usava pelo menos, né? Hoje se usa qualquer coisa. Assim surgem as obras híbridas, que são vários tipos de coisas juntas, é híbrido, que são compostas de materiais alternativos, diferentes, e que rompem com os espaços tradicionalmente destinados a obras de arte. Quer dizer, não mais a obra de arte tinha que estar em museu ou galerias de arte, como os museus e as galerias. A arte passa a ser feita e exposta diretamente nas ruas, quer dizer, a rua passou a ser um local, sim senhor, de exposição de uma obra-prima. A relação entre o público e a arte também se transforma. Para buscar significados em obras de arte, o público e os estudiosos passam a se debruçar sobre a vida e a obra de artistas contemporâneos, identificando os materiais que utilizam, conhecendo os conceitos abordados e contextualizando suas produções. Então, a transformação, portanto, não está apenas nos novos modos de fazer, né? Não é um jeito mais de fazer, que lógico que mudou e também é interessante, mas também na maneira com a qual o ser humano compreende e se relaciona com a arte, porque o espectador agora passa a ter protagonismo e às vezes fazer parte da obra de arte, tá? Principalmente nos dias de hoje. Tá bom? A gente pode ver a imagem aí de uma instalação. Instalação é quando se muda
provisoriamente um local dentro de uma galeria, de um museu, ou até mesmo na rua, com materiais inusitados, né, chamando a atenção visualmente apenas do espectador. Então nós temos aí uma instalação com representação de ovos, com 30 metros de largura cada um. Essa arte foi chamada de Art Egg Sident, de Henk Hofstra, o artista Henk Hofstra. Na foto a instalação é, nesse caso aqui, lógico, ela pode ser hoje em qualquer lugar, mas nessa foto aqui era na cidade de Santiago, no Chile. Essa foto é de 2016. Imagina você tá andando, de repente você se depara com vários ovos imensos aí, grandiosos. Você se sente o quê? Um temperinho ali? Uma pimenta do reino? Interessante, faz a gente refletir várias coisas. Gente, por hoje é só. Valeu, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Valeu!